você que se inscreveu para o curso de cargos e salários, como implantar cargos e salários na sua empresa. Você já deve ter assistido a abertura, agora nós vamos partir para o módulo a módulo, conversando detalhadamente sobre cada tema, né? Vamos evoluindo dentro desse curso, né? Para que você tenha uma ideia geral do como implantar cargos e salários, ok? Lembrando que você pode me escrever, pode mandar e-mail, pode me ligar, que a gente pode estar compartilhando informações, ok? Como é um curso novo, primeira vez que a gente está fazendo, né? Sem a presença das pessoas, porque no curso presencial a dinâmica é uma outra dinâmica, né? Então, aqui nós vamos aprender como trabalhar dessa forma, ok? Então, vamos lá. Cargos e salários, como implantar na sua empresa, né? A primeira coisa que a gente precisa ver, estabelecer, né? Nós precisamos contextualizar ou colocar todo mundo em sintonia, né? Do que é o plano de cargos e salários. O que é um plano de cargos e salários, né? Qual que é o objetivo desse plano, né? Por que você vai implantar, né? Porque eu vi na outra. Você precisa ter, você principal agente de mudança, precisa saber para que serve um plano de cargos e salários, né? O que você ganha com o plano de cargos e salários, né? Quais são os cuidados que se tem para se tentar montar um plano de cargos e salários, né? Porque, além de maravilhoso, às vezes a gente faz o curso, acha fantástico, ouve algum exemplo de alguma empresa e quer implantar na nossa empresa, mas a gente não conhece em detalhes. E o nosso diretor muitas vezes vai nos questionar e a gente não tem resposta. Isso é muito chato, né? Então a gente precisa alinhar esses entendimentos. A gente precisa saber qual é o grande desafio lá no final com tudo isso, né? E como integrar também as ferramentas. Tem que ter outras ferramentas que vão estar integradas com o plano de cargos e salários. Primeiro, o que é um plano de cargos e salários, né? Uma velha resposta que todo mundo dá, é uma ferramenta de gestão de pessoas, né? Cargos e salários, ele vem para organizar a sua empresa, para normatizar essas questões, né? Ele estabelece uma estrutura de cargo e de salário organizada, né? Equilibrada, né? Toda empresa tem um plano de cargos e salários. A minha não tem. Tem, né? Eu não estou falando a forma como ele é constituído, porque toda empresa tem a sua estrutura de cargos e tem a sua estrutura de remuneração. Se está certo ou se está errado é um outro problema, né? Mas cargos e salários, um plano de cargos e salários, ele é para organizar de uma forma estruturada cargo e salário da sua empresa, né? Trazendo um equilíbrio interno. Quando a gente fala em equilíbrio interno, é as comparações internas entre os cargos. Por que esse cargo vale mais que aquele outro, né? Por que esse cargo tem uma remuneração diferente do outro? Nós temos que ter resposta para isso. O porquê das diferenças, né? Cargos e salários têm que ser construídos com uma metodologia. Não adianta você fazer do teu jeito. Até adianta, né? Como eu falei, muita empresa tem cargos e salários, mas foi construído de acordo com os olhos de quem construiu, né? Mas se não foi utilizado um método, né? Você está com vários desvios, com certeza, dentro da estrutura. E cargos e salários servem para subsidiar todos os subsistemas de RH.
Vou mostrar claramente isso para vocês, né? Então, cargos e salários são uma ferramenta de gestão de pessoas, né? Que vai organizar, reger, normatizar a prática dessa gestão relacionada a cargo e salário, ok? De uma forma didática, né? O pessoal gosta sempre quando a gente mostra esse gráfico, né? Nós trabalhamos com duas variáveis. A variável cargos, né? Que é onde a gente busca o equilíbrio interno dos cargos. Então, a metodologia vai fazer com que a gente avalie esses cargos, né? E defina uma pontuação que vai definir uma hierarquização do cargo de acordo com a sua importância para a empresa, né? Então, a metodologia de avaliação de cargos vai fazer com que eu estabeleça um equilíbrio interno dos cargos e um ranqueamento desses cargos. Eu chamo esse eixo do eixo X, cargos, pontos, né? Construído, como eu falei, através de uma metodologia, né? Não é eu acho que esse cargo aqui vale mais que esse. Quando eu tenho essa pontuação, essa avaliação, eu sei dizer por que esse cargo vale mais que esse. Eu não estou copiando e colando de outra empresa para a minha. Eu estou aplicando a metodologia na minha. A importância de um cargo em uma empresa não necessariamente tem que ter a mesma importância desse cargo na sua empresa. Depende da atuação desse cargo no processo e importância para o negócio. Ok? Complicado? Mas a gente vai descomplicar. Então, a tabela de cargos, que é a nossa variável X, é construída mediante a avaliação dos cargos e hierarquização dos cargos de acordo com a sua importância para a empresa. Então, nós vamos ter os grupos de cargos de acordo com a sua importância, aplicando a metodologia. E o outro eixo, né, que a gente fala que é o eixo salário, né, ele é construído através de uma pesquisa salarial de mercado. Por quê? Eu vou ao mercado buscar informações de salários dos meus cargos que foram organizados. Eu só faço a tabela salarial, a pesquisa salarial, depois que eu tenho os cargos avaliados, definidos, pontuados, né? Então, a tabela de salários vai ser construída com base nessas informações aqui e das informações de práticas de salário do mercado. E aí eu vou construir o meu eixo Y, né, que são os salários de mercado. A variável Y e X, né, me permite construir a que a gente chama de curva salarial da empresa. Qual é a curva salarial da sua empresa? A pesquisa salarial não é feita, não deve ser feita para analisar caso pontual, mesmo porque você nunca vai pesquisar 100% dos seus cargos. Você vai pesquisar uma amostragem dos seus cargos. E através destas duas variáveis X e Y, ou seja, salário e cargo, a gente tem a curva salarial. Essa curva salarial, ela mostra qual é o grau de competitividade que a sua empresa vai ter para os seus cargos frente ao mercado. Por isso que eu disse que a construção da tabela de salários necessariamente precisa ser baseado numa pesquisa salarial de mercado, ok? Porque é através da curva salarial que a empresa vai definir a sua estratégia de remuneração. Então, cargos e salários eu tenho uma junção de duas tabelas que se conversam, que interagem, que são construídas
se relacionando, elas não são dissociadas, né? Elas precisam estar linkadas. Vou dar um exemplo mais prático na sequência. Então, eu estou falando da estrutura de cargos e salários e vou falar um pouquinho de carreira. Não é plano de carreira, ok? Plano de carreira é uma outra coisa. Então, nós construímos, lembrem, né, a nossa tabela de salários e a nossa tabela de cargos, né? Quando a gente está construindo a tabela de cargos, a gente já vai conseguir visualizar carreiras. Quais são as possibilidades de carreiras que a minha empresa tem? Então, os cargos agrupados de acordo com a sua importância têm a sua respectiva faixa salarial, né? Lembrando, tudo isto construído através de uma metodologia. A pesquisa salarial também tem que ter uma metodologia muito específica, né? Não é superficial. Então, na hora que você constrói o eixo das carreiras, da classificação dos cargos, você consegue visualizar quais são as possibilidades de carreira. Aqui vocês já vão tendo uma ideia, né? Que a gente já sinaliza a questão da carreira Y, né? O que é a carreira Y? Eu tenho a carreira nós chamamos de profissionalização, né? A carreira de profissionalização, onde eu começo na base da pirâmide, vou crescendo, me profissionalizo, chego a um nível de maturidade que me permite escolher entre a carreira de comando e a carreira de especialização. Então, são as duas possibilidades que a empresa me permite de crescer na minha carreira. Detalhe, não são todas as organizações que podem ter a carreira de especialização. Depende muito da organização, ok? Especialização, chegar nesse nível é muito top, né? Cuidado, porque a gente tem visto alguns profissionais utilizando termos de cargos desta carreira de uma forma errada, né? Não existe consultor nesse nível aqui, no nível júnior, como é colocado aqui. O que eu quero dizer? A hora que você olha o requisito do cargo, né, no anúncio, né, o título do cargo está como consultor, que está nesse nível de especialização. Mas o requisito de cargo, as especificações que são colocadas, é nesse nível de profissionalização. Muita gente acha bonito o título e coloca o título, mas o título não tem a ver com a sua posição dentro da definição. Então, o plano de cargos e salários vai organizar isso, né? Vai corrigir esses desvios. Por quê? Na hora que você estabelecer a estrutura de cargos e salários de uma forma equilibrada, né, olhando o mercado, ela fica muito transparente, né? E só mais um detalhe importante, né? Precisa estar dentro de custos adequados para a sua empresa. Não adianta você fazer uma estrutura de cargos e salários com uma tabela de salários extremamente agressiva que você não vai conseguir praticar, né? Você mata todo o projeto. Então, estabeleceu o plano de cargos e salários, né, que é o grande objetivo. Ele está claro, está transparente e com os custos adequados. O grande desafio do plano de cargos e salários é corrigir desvios. Corrigir desvio. Que tipo de desvio? Eu acabei de dizer um agora. De aplicação errada de conceito dos cargos. Né? Isso é muito comum nas empresas. Eu estou chamando de consultor um cargo que não é de consultor, né? Eu chamo de consultor, contrato como consultor, mas eu não pago como consultor, né? Então, é muito comum, a primeira coisa que a gente encontra nas empresas são
desvios de conceitos, de aplicação dos conceitos dos cargos. O que é mais importante, um auxiliar ou um assistente, né? Em uma área o auxiliar ganha mais que o assistente, em outra área o assistente ganha mais que o auxiliar. Então, aplica-se conceitos diferentes para os mesmos cargos, né? O próprio desenho das estruturas e dos perfis dos cargos, como esse exemplo que eu dei para vocês, está muito errado, né? Não adianta pôr título bonito que você acaba destruindo o cargo, né? O conteúdo do cargo. O título do cargo tem que ser de acordo com o perfil do cargo, né? Porque isso reflete diretamente no posicionamento, na importância do cargo dentro da estrutura, né? Naquele exemplo que eu dei, eu estou chamando um cargo de consultor, né? Só que ele na realidade não é de consultor. A hora que você vai posicionar o cargo, ele está no mesmo nível de um analista, né? Então por que eu estou chamando de consultor? Só para agradar ao funcionário que queria aquele título? Então eu agrado o funcionário, mas eu arrebento com a minha estrutura, né? Porque eu vou ter problema de enquadramento dos profissionais nos cargos, né? Você vê anúncios, isso muito claro nos anúncios de vagas, né? Que existem esses desvios. E 99% das empresas que nos contratam, quando a gente chega, é desvio que nós temos que corrigir, né? Então, perguntando para os empresários qual é a sua expectativa, né? Que eu tenha uma visão mais clara da estrutura de cargo e de salário. É isso, né? Cargos e salários têm que dar uma visão clara do posicionamento da estrutura das tabelas de cargo, de salário e quais são as possibilidades de carreiras, né? Com os níveis de remuneração que a empresa quer praticar. Cargos e salários precisa contribuir efetivamente na contratação, na retenção e desenvolvimento dos profissionais. Quando a gente está tendo problema para trazer bons profissionais, não necessariamente é só problema de salário, mas pode ser problema de perfil do cargo que está desenhado, né? Da mesma forma, eu tenho problemas de reter esse funcionário, porque eu não estou reconhecendo adequadamente, né? E até para como eu vou desenvolver, porque o perfil do cargo sinaliza para desenvolvimento as necessidades de desenvolvimento dos profissionais. Vocês vão ver isso na hora que a gente definir os perfis dos cargos, né? Cargos e salários nunca têm por objetivo dar aumento de salário para ninguém, né? A gente passa nas portarias das empresas e o porteiro já liga para os caras lá, os homens do cargos e salário estão aí, agora vai vingar o negócio, né? Agora minha promoção sai. Cargos e salários não tem foco de dar aumento para ninguém, mesmo porque a empresa não precisaria contratar uma consultoria para vir falar o que ela tem que dar de aumento, né? A própria empresa pode dar um aumento de acordo com a sua disponibilidade, mesmo não promover ninguém, né? A empresa, os gestores têm que saber quem ela tem que promover e quanto ela tem que pagar. Então, não é objetivo de cargos e salários dar aumento para ninguém, nem tampouco promover ninguém, né? Muito menos promover mudanças profundas na estrutura de cargos e salários. Por quê? Se a gente chegar numa empresa e tiver que fazer mudanças profundas na estrutura de cargos e salários, significa que a empresa está muito ruim, muito péssimo, né? Não estaria tendo problemas trabalhistas, problemas com o sindicato, turnover assim, elevadíssimo, né? Nenhuma das empresas que a gente trabalhou até hoje encontrei um cenário dessa natureza. Cenários com desvios, muito normal. Agora, com excesso de desvios também não, porque a empresa não consegue sobreviver, não consegue fazer gestão,
né? Isso é importante, porque as pessoas ficam com a expectativa, opa, vamos fazer o plano de cargos e salários, agora vai, né? Eu preciso ver, né, e ter a certeza de que eu preciso do plano de cargos e salários. Um exercício prático que a gente faz, o primeiro exercício que a gente faz quando a gente chega na empresa, a gente pede uma relação, né, de cargos e salários e plota assim, né, para ver o cenário da empresa. Isso aqui, para vocês terem uma ideia, né, olha os cargos, né, e os respectivos salários. Olha a amplitude num mesmo cargo, né? Toda vez que a gente mostra algo assim numa reunião para a diretoria olha para o cara do RH com o olho atravessado, o cara do RH fala, não, diretor, mas é aquele ali, ó, esse aqui é o seu Antônio, esse aqui é o seu João, esse aqui é o seu Pedro, aqui é o seu Zé, né? E o diretor não se conforma com isso, né? Por mais que você tenha pessoas antigas, antiguidades, isso aqui é passivo trabalhista. Isso aqui é passivo trabalhista. Isso aqui gera ambientes dentro da empresa desfavoráveis. Salário não motiva ninguém, mas ele é um grande fator que desmotiva, né? As pessoas se comparam, as pessoas se olham, principalmente no mesmo cargo e em cargos semelhantes, né? Aí você vê, por exemplo, olha, na hierarquia dessa empresa, coordenador está acima de supervisor, mas na prática salarial, né, estava invertido. Mas por quê? Fizeram uma revisão da hierarquia da empresa, mas não fizeram a revisão do nível salarial. E os supervisores eram mais antigos do que os coordenadores que chegaram, né? Enfim, olha que cenário muito comum encontrar este cenário aqui. Desvios de aplicação de conceitos de cargos, ó, auxiliar ganhando mais do que assistente, né? Assistente ganhando mais que analista. Enfim, esse é um cenário comum que a gente encontra muito facilmente dentro da empresa. Depois de implantado cargos e salários, né, a gente precisa ter um cenário assim, né, mais limpo, mais clean, com um crescimento mais ordenado, com as importâncias dos cargos de acordo com a importância dentro da hierarquia da empresa. Percebam a diferença, né? E aqui nós já estamos com a tabela salarial. O teto da tabela salarial está aqui, ó, né? Para todos os cargos vão ter um teto, né? Mas existe toda uma lógica de aplicação para que o funcionário seja promovido e não seja ficar com uma amplitude tão grande assim, ok? Então, o antes e o depois de um plano de cargos e salários. Então, vocês viram que a gente começa a ter um melhor gerenciamento dos custos com o pessoal, e isso impacta também no turnover, né? Você começa a trabalhar a estratégia de RH. Eu preciso ver as minhas contratações, a minha competitividade diante do mercado, o que eu estou conseguindo contratar, ou reter, o que eu estou perdendo de funcionários, né? O passivo trabalhista, com certeza, ele reduz, né? Redução do passivo, né? Não se resolve todos os problemas com o passivo trabalhista, mas se reduz, ok? Então, essa questão de custo, né, quando você fala assim, olha, um funcionário admitido depois de 6 meses pode custar, isso aqui foi colocado no ponta do lápis, tá? Depois de 6 meses, 3 vezes o que a empresa pagou para ele em salário. Gente, isso é custo,
né? Então, nós, RH, precisamos aprender a apresentar para a diretoria em números o quanto a gente está perdendo ou ganhando com relação aos nossos projetos, né? Então, vocês viram para que serve o plano de cargos e salário, né? Para organizar as questões que dizem respeito a cargo e salário, né? Organizar, normatizar, tornar transparente as regras, né? Como é que eu promovo as promoções, né? Os enquadramentos, os aumentos por mérito, né? Eu passo a ter regras mais transparentes, né? Eu facilito para o gestor o entendimento de como funciona. É muito complicado quando o funcionário chega para o chefe, para o gestor e fala: chefe, o que eu preciso para ganhar mais? Né? O que eu preciso para ser promovido? E o gestor não ter as informações básicas para dar para o funcionário. O gestor fica vendido, né? Cargos e salários, não tenham dúvida, ele é base de sustentação para os outros subsistemas de gestão de RH. Eu vou mostrar mais claro isso para vocês, né? De novo, eu sempre vou estar alguns temas reforçando com vocês, né? Melhor planejamento de custo e orçamento de pessoal, né? Cargos e salários traz essa visão, né, das distorções, dos desvios e dos custos relacionados a isso, ok? Venho falando que cargos e salário é base para todos os subsistemas. Eu vou dar um exemplo, né? Então, recrutamento e seleção. Por que ele é base? Quando você montou a estrutura de cargos e salários, você sentou com o gestor da área, você definiu o desenho dos cargos, das possibilidades de carreira, né? Descreveu, colocou o perfil do cargo, colocou os requisitos do cargo, validou com a diretoria, aprovou, pronto, né? Na hora que surge uma vaga, recrutamento e seleção já vai ter isso muito claro e vai trabalhar na vaga de uma forma melhor. Vou dar um exemplo, eu sempre dou esse exemplo porque ele é real, aconteceu de fato numa empresa. A gente tinha acabado de chegar na empresa, nós estávamos no departamento pessoal pegando as informações, né? E no balcão do departamento pessoal tinha um funcionário extremamente alterado, gritando, xingando, bravo, exigindo que fosse mudado o título do cargo dele na carteira, né? E o pessoal do RH todo constrangido lá, né? E eu, como consultor curioso, né? A gente adquire isso com o tempo, fiquei muito interessado em saber o que estava acontecendo. Aí eu cheguei para o profissional de RH da empresa e falei: o que está acontecendo? Não, é que o cara aí tá bravo porque puseram um título no cargo dele aí, né? E agora a gente está vendo o que a gente vai fazer. Eu posso dar uma olhada entender isso daí, porque isso daí faz parte também do nosso projeto? Não, pode sim, se você puder ajudar a gente aí, né, vai ser uma boa. A primeira coisa que eu fui pegar foi a requisição de pessoal, né? A menina do recrutamento me trouxe a requisição, papel muito simples, né? Não tinha título do cargo e tinha assim: atividades, né? Alisar macho, desbastar macho, furar macho, lubrificar macho, né? Formação técnica. Falei, caraca, né? Aí eu pedi para ir na área. Detalhe, né? O recrutamento de seleção pegou essa requisição e passou para o departamento pessoal, depois que selecionou o profissional, né? Contratou o profissional, passou do pacotinho para a administração de pessoal fazer o registro do funcionário.
O cara do departamento pessoal, puta, que nome eu vou pôr? Aí, inocentemente, enfim, foi lá e colocou o que estava na primeira linha da requisição: alisador de macho. Ele foi registrado como alisador de macho, né? Falei, tá, eu quero ir na área conhecer. Vocês nunca foram na área? Não, mas não tem necessidade, a gente sempre fez assim, nunca deu problema, a primeira vez que... Então a gente sempre tem as desculpas, né? Eu falei, não, eu gostaria de ir na área, né? Vocês não vão na área ver a atividade, o cargo? Não, não vão. Então tá. Aí eu fui na área, né? Numa oficina mecânica, né? Na manutenção. Conversei com o supervisor, ele me explicou todas as atividades, né? Enfim, era um cargo de afiador de ferramentas, era o que ele fazia. O macho era uma ferramenta que ele tinha que afiar, né? Por isso que ele furava, ele desbastava, enfim, né? O título mais adequado para aquela posição era afiador de ferramentas. E é mais comum no mercado. Era mais comum no mercado, né? Então, por recrutamento e seleção, não tem uma descrição de cargo, não tem uma estrutura de cargos definida, fez a seleção até que conseguiu trazer profissionais, né? Pelo pouco que tinha na requisição. O departamento pessoal registrou, pelo que veio na cabeça. Gente, isso é muito comum acontecer nas empresas, né? Podem ficar admirados. Não, você está de brincadeira. É muito comum acontecer isso nas empresas, né? É por isso que a gente chega nas empresas para corrigir, falei desvios, né? Os desvios, né? Nós de RH precisamos conhecer as atividades, os processos, nós precisamos ir na área, conversar com o supervisor, conversar com o gerente, né? Entender os cargos, né? E isso o profissional de cargos e salários tem que fazer mesmo, para poder subsidiar as outras áreas. Então, eu consigo fazer um planejamento de pessoal melhor? Consigo, porque eu vou ter a estrutura de cargo, posicionamento do pessoal, né? O que está acima da minha estrutura, abaixo da minha estrutura, o que eu tenho que fazer, qual é o orçamento que eu tenho que ter. Fica mais claro, né, o planejamento pessoal. Eu vou ter um quadro de pessoal mais justo, né? Porque quando você tem uma estrutura de cargos muito diversificadas, né, com títulos disparates, você não sabe se realmente aquele é o custo operacional seu com mão de obra. Treinamento e desenvolvimento, né, vai ter os mesmos recursos que recrutamento e seleção. Ele vai ter o perfil do cargo, ele vai ter o desenho das necessidades do cargo, né, das competências que aquele cargo tem. Na hora que a gente está fazendo as descrições de cargo, a gente já está levantando tudo isso, né? Não é treinamento e desenvolvimento que tem que ter a sua descrição de cargo. A gente já chegou em empresa que tinha uma descrição de cargo no departamento pessoal, outra no recrutamento e outra no treinamento. 3 instrumentos e estão os 3 diferentes, né? Porque quando você não tem uma estrutura de cargos e salários definida, cada subsistema vai trabalhar do seu jeito, né? Eles procuram trabalhar do seu jeito. A mesma coisa medicina e segurança do trabalho, né? O médico do trabalho, com base nas estruturas de cargos, conhecendo as estruturas de cargo, ele consegue até melhorar todo o seu plano. Segurança, a mesma coisa, né? Então, quando você não tem essa base que a gente chama de sustentação, cada um dos subsistemas vai trabalhar do seu jeito. E trabalhar do seu jeito não integra os processos, né? Então, a gente assegura que cargos e salários é um integrador dos subsistemas, né? Ele não é mais nem menos do que os subsistemas.
todos os subsistemas de RH são importantes, mas precisam trabalhar integrados para dar um resultado que a empresa precisa em relação à gestão de pessoas, né? Para sustentar a gestão de pessoas. Quando você começa a ter problema de gestão de pessoas, você olha para os subsistemas de RH, você vê que existem alguns desequilíbrios, né? Então, a gestão de pessoas começa a ter problemas, porque os gestores começam, né, a trabalhar diferentes, e aí balança toda essa estrutura que a gente fala. Por isso que a gente argumenta que cargos e salários é o alicerce de gestão de pessoas, né? Então, vocês viram, a gente já pode falar o que a gente espera com o plano de cargos e salários, né? Conseguir melhor praticar os assuntos relacionados a salários, né? A cargos e salários, na estrutura funcional, né? No planejamento do orçamento, e que a gente consiga também promover melhores níveis de satisfação e motivação. Vocês viram naquele gráfico lá atrás que quando você tem níveis diferentes de remuneração para a mesma coisa, você cria uma desmotivação total, né? E onde há um ambiente de insatisfação e desmotivação, consequentemente você tem afeta diretamente na produtividade. Por quê? O profissional fala assim: eu não vou me matar, o outro ganha mais do que eu, ele que ganha, ele que faça mais do que eu, né? Então, não adianta você trabalhar com uma série de fatores para querer motivar a equipe, para querer aumentar a produtividade, e a raiz do problema está lá nas suas definições de cargos e salários. Cargos e salários não é o salvador da pátria, mas ele ajuda e muito nesses contextos, né? Porque o funcionário começa a perceber que a justiça no plano, né? Então, as diferenças começam a diminuir, né? E aí, essa questão que eu falei agora, né? Eu vou trabalhar, né? Então, os programas de produtividade, eles começam a dar mais resultado, porque a minha base salarial está ajustada, né? Eu vou trabalhar os ruídos de comunicação dentro da empresa, né? Porque quando a bagunça só interessa para quem dela tira proveito. E tem gente que tira proveito numa estrutura de cargos e salários bagunçada, né? Cargos e salários vem trazendo esse senso de justiça e é percebido depois pelos funcionários, quando bem feito a gestão de cargos e salários. Claro isso, tá? Então, e aí entra aquelas que a gente falou, o gestor começa a ter resposta clara, objetiva dos questionamentos. Então, o plano de cargos e salários atingiu o seu objetivo. Quando o gestor tem as respostas claras, as perguntas que os funcionários estão fazendo, aí o plano atingiu o seu objetivo, né? Então, antes de iniciar o plano de cargos e salário, alguns cuidados que a gente precisa ter, né? Definir qual é a abrangência do plano. Todos os cargos da empresa, todas as áreas, todos os níveis hierárquicos, todas as regiões, unidades, plantas, né? Sempre tem um diretor, vamos fazer um piloto, né? Quando se fala em cargos e salários, é muito complicado até é possível fazer, mas um piloto, por quê? Você está estruturando para a empresa como um todo. Você vai fazer só de uma área, fica faltando, né? E um plano de cargos e salários bem feito, ele tem um tempo mínimo para execução. Então você começa fazendo uma área piloto, depois você vai recomeçar a fazer as outras áreas? Não. Por quê? Você começa a criar problemas entre as áreas. Por que é só naquela área? Por que o piloto é lá e não aqui? Né?
É possível? É possível, mas muito cuidado com essas definições de abrangência. Vamos fazer só para a área comercial. Opa, cuidado, cuidado, né? Cuidado com essa abrangência do plano. Cuidado com os objetivos, né? Quem vai fazer a gestão do plano? Não, gestão do plano é o RH. Ok, sim e não, né? A gestão do plano, a gente entende que tem que ser... O RH é guardião do plano. O gestor é o responsável pela gestão do plano na sua área, no que diz respeito. Ok? Que modelo de plano nós vamos usar? O tradicional ou por competência? Chefe, vamos fazer o de competências, vamos arrebentar. Opa, cuidado. Sua empresa está preparada para um modelo de competências? Você nem teve um modelo tradicional ainda? Cuidado com essa definição, né? O plano precisa estar alinhado com os projetos de RH que está acontecendo, né? Porque não adianta você construir um plano que não esteja alinhado com os projetos que já estão rolando, né? As equipes de RH têm que participar do projeto, entender o projeto. Você precisa alinhar também com os programas de qualidade e meio ambiente, porque a própria descrição tem que atender os requisitos da qualidade de meio ambiente, né? Você já está integrando isso com o programa de qualidade de meio ambiente. Senão você pode ter uma não conformidade logo de cara com relação a isso, né? Você simplifica o teu plano de cargos e salário e complica com relação ao programa de qualidade. Retrabalho pela frente. Participação, envolvimento, aprovação. Quem participa? Quem são os envolvidos? Quem aprova? Em que níveis? Né? Isso também é outro fator fundamental a ser definido, né? Respondendo essas questões, a gente já começa a ter, e a gente faz, enquanto consultor, esses questionamentos, a gente já vai saber se vai ter sucesso ou fracasso no projeto. É fundamental a gente entender quem comprou a ideia do plano, quem quer fazer o plano, né? É a diretoria, é o presidente, é o mais alto escalão da empresa? São gestores, gerentes, né, a liderança? É o gerente de RH, a equipe de RH que quer fazer o plano, que comprou a ideia, né? Os funcionários, né, porque na empresa vizinha tem um plano de cargo e salário, a nossa não tem, ou é o sindicato, né? A gente já teve um projeto que a gente foi fazer por pressão do sindicato, né? Foi um TAC feito com o sindicato, a empresa tinha 6 meses para implantar cargos e salários, né? A gente desenvolveu e entregou. Vocês acham que teve sucesso? Né? Por quê? O mais alto escalão da empresa desceu goela abaixo, né? Os gestores, os coordenadores, desceu goela abaixo, né? Por mais que a gente tenha procurado fazer um plano bem feito, não é um plano que saiu da ideia da empresa, do mais alto escalão. Foi uma forçada de barra do sindicato. Então, era evidente que o plano não ia dar certo. E não deu, né? A empresa passou por brigas e brigas e depois, né, com o tempo a coisa esfriou, né? Que surgiram outros cenários que o sindicato depois teve que abrir mão e foi renegociado. O plano foi feito, mas não deu, fracassou, né? Por quê? Quem compra a ideia é fundamental para o sucesso do projeto, né?
o padrinho do projeto. Quem vai ser o padrinho do projeto? De novo, né? É fundamental o projeto ter alguém, né, que seja o padrinho. Por quê? Nós já tivemos experiências, né, que a gente não tem falado que o plano de cargos e salários é para organizar as questões de cargos e salários. Então, o gestor que gosta da bagunça para fazer a sua gestão na bagunça, ele se incomoda com o plano de cargos e salários. E aí você vai querer implantar esse plano, né? E esse gestor percebe o que ele vai perder com isso. Então ele vai lá para o primeiro executivo e faz a caveira da consultoria, do projeto, né? Tenta malhar o projeto. Se nós não temos um padrinho forte dentro do projeto, né, a gente corre o risco, né, de ser disseminado. E esse padrinho, ele precisa entender o objetivo do projeto, precisa querer o projeto, precisa ser alguém do alto escalão, né? Porque politicamente, às vezes o cara é tão forte que ele consegue detonar, né? Nesse nosso exemplo, a gente conseguiu ir para frente porque a gente sempre tomou cuidado de apresentar o plano de cargos e salários para o alto escalão, né, para dizer, senhores, vocês estão dispostos a fazer isso da maneira correta, né? Então, ter um padrinho é fundamental, né? Quem vai conduzir o projeto? Quem vai fazer o projeto, né? Vai ser uma consultoria especializada, né? Minha equipe de RH vai, né? Ou vamos fazer uma equipe multidisciplinar. Muito cuidado. Não tenho nada contra uma equipe de RH, uma equipe multidisciplinar ou consultoria, né? Só procurem ter a certeza que quem vai conduzir o projeto tem experiência de implantação, desenvolvimento e implantação do plano de cargos e salários. Nunca dê essa responsabilidade para quem não tem experiência, né? A gente está cansado de pegar desvios de projetos por execução de quem está conduzindo, pela falta de experiência de quem está conduzindo um plano de cargos e salários, né? Você vai ter uma ideia nesse curso bastante ampla, né, do que é o plano de cargos e salários. E muitas vezes quem conduz o projeto não tem essa experiência, né? Fez um curso na faculdade, um curso paralelo, né? Mas não tem a experiência de implantação, os macetes de implantação, né? Outra questão que pega muito, né, é qual é a urgência do projeto. É muito comum os gestores falar, preciso para ontem, né? Um plano de cargos e salários para ser bem feito hoje a gente consegue fazer uns 3 meses, 4 meses, dá para fazer um projeto bem feito. No passado eram 6 meses aproximadamente, né? Porque tinha a variável pesquisa que era bastante complicada. E com o desenvolvimento da tecnologia a gente conseguiu, né, reduzir esse prazo da pesquisa, que era um grande calcanhar no Aquiles, mas mesmo assim continua sendo um calcanhar. Então, o projeto de cargos e salários, em 2 meses dá para fazer. Cuidado, tá? Mas minha empresa é pequenininha. Nós já temos descrição de cargo. Toda vez que o pessoal fala, nós já temos descrição de cargo, a gente arrepia. Por quê? É muito comum, na hora que a gente vai olhar a descrição de cargo, a gente tem que refazer a descrição de cargo, né? Então, não subestime o cronograma com base nas informações que você tem. Peça para quem vai fazer uma auditoria para te dar uma dimensão do projeto, né? Porque a gente não pode contar com surpresas, né? E
Por fim, a gente precisa definir de quem é o plano de cargos e salários, né? Aí levantam-se as bandeiras. É da empresa? É do RH? O plano de cargos e salário é do funcionário, né? Gente, a estrutura de cargo, a estrutura de salário ou o plano de cargos e salários é da empresa. É prerrogativa da empresa definir a sua estrutura, e ponto. Não adianta a gente ficar com melindres com relação a isso. Então, o plano de cargos e salários é da empresa. Porque a gente já teve discursos maravilhosos, né? Inflamados, que esse plano de cargas e salários é do funcionário, é para propiciar o funcionário, né? Não, o plano de cargos e salário é da empresa para a gestão de pessoas, ok? Então, percebam que são pontos importantes que a gente precisa definir, né? E os cuidados com os envolvidos no projeto, com os executivos, né? Os executivos precisam participar do projeto de alguma forma, né? Eles têm que assegurar que esse projeto vai acontecer, né? Os gestores, eles têm que participar efetivamente na construção e manutenção do plano. Os funcionários têm que saber quais são os reais objetivos do plano. O comunicado às equipes, né? A equipe de funcionários, é crucial. A gente já teve vários problemas de falha de comunicação, né? Que podem até gerar uma greve. Então, é importante os funcionários serem envolvidos de uma forma de comunicação clara, objetiva. A equipe de RH precisa participar, ser envolvida, né? Porque já tivemos problemas com a equipe de RH que não concordava com o desenvolvimento do projeto, da forma que estava desenvolvido, porque não estavam entendendo o que estava sendo feito. Então a equipe de RH precisa ser envolvida. O RH precisa entender, de novo, que ele é um órgão de apoio aos gestores na construção do projeto, né? O projeto é da empresa e o RH tem que atuar como apoio aos gestores na construção. Então não é um projeto que é do RH, é da empresa, né? Essa atuação do RH como área de apoio, né, é fundamental, né, para o sucesso do projeto. A comunicação assertiva do projeto para toda a empresa tem que ser muito bem comunicado, né? Os entendimentos do plano de cargos e salários para a empresa, é meio chato essa parte inicial que a gente está falando, mas ela é fundamental. Você vai perceber lá na frente por que é importante eu estar falando tudo isso, né? Porque isso aqui impacta diretamente na execução do projeto, né? É importante para a empresa, que fique claro para a empresa, né, que o plano de cargos e salários ele vai propiciar uma melhor capacidade para atrair, reter, desenvolver talentos, fazer a gestão dos custos, né, alinhar os resultados das equipes com os objetivos da empresa, né, os desenhos de estrutura, de carreiras, vai fazer com que isso alinhe com os resultados, né? No ambiente competitivo, quando você fala, queremos comportamento de alta performance, como é que você quer ter alta performance se o salário que você paga não condiz com a realidade, né? Existem desequilíbrios nas estruturas. Então, isso afeta o resultado, né? Não se sustenta, porque você se esforça em fazer programas motivacionais, né? Mas a base para o funcionário, que é a remuneração, que é o ganha-pão dele, onde ele tem condições de comprar o seu alimento para sobreviver, né? Afeta o seu comportamento, né?
O profissional ele precisa ter claro, né? O meu salário é o suficiente para mim, está bom o meu salário com relação ao mercado, né? As políticas de meritocracia, plano de carreira, reconhecimento, né? Tapinha nas costas, né? A gente leva até um determinado momento. Chega a um ponto em que é preciso reconhecer financeiramente, né? Então, cargos e salários, a gente fala que tem três fatores que influenciam, né, diretamente na questão de cargos e salários. Os fatores econômicos, né? Toda vez que a economia sobe ou desce, ela tem impacto direto, né? Vocês veem, né? Quando a economia está baixa, né, as empresas dispensam funcionário. E aí você tem um volume de desempregado enorme, a oferta de emprego baixa, né? A procura é alta. Então, isso causa oscilação na remuneração, né? Você tem profissionais qualificados, um monte de profissionais qualificados, mas você não tem oportunidade, você não tem oferta, né? Você tem disponibilidade de funcionários. Por outro lado, quando a economia está bombando, né, no Brasil a gente já conseguiu vivenciar isso, a economia está bombando, acontece ao contrário, né? Cai o número de desempregados, né? Em algumas posições você não tem oferta, não tem disponibilidade, né? Oscilação da remuneração, né? Os fatores sociais que estão relacionados à remuneração, né? Poxa, o quanto eu consigo comprar, né, meu carrinho, quanto eu vou no supermercado, puta, meu salário não está dando para o final do mês, né? Puxa, vamos jantar fora, né? Alguém te convida para jantar fora, você fala, puta, eu não tenho dinheiro para jantar fora, né? Ir a um cinema, né? Então, a gente sempre remete, né, a vida social da gente, né, os aspectos sociais, a capacidade de remuneração que a gente tem. E isso afeta o nosso psicológico, com certeza, né? A gente começa a fazer comparações, né? O nosso grau de satisfação e de satisfação vai oscilando com relação a isso. Tem um gráfico muito legalzinho aqui que a gente coloca que as pessoas gostam, né? Essa é a teoria, né, mais velha do que eu, né? A primeira necessidade é salário, né? Quem está desempregado quer salário, porque ele precisa atender a sua necessidade básica, né, de comer, né, de beber, de vestir, da sua família. Depois que o cara está empregado, né, estabilizou sua necessidade, ele já vai começar a se incomodar, a querer ter mais cargo, né? Para crescer na sua carreira, né? Para poder ter o devido reconhecimento. Então aqui a gente começa a entrar na autoestima, na realização, né? Quando eu estou aqui embaixo, né, é um outro cenário. Então percebam, né? A cabeça das pessoas vai evoluindo de acordo com o estágio que ela vai tendo de necessidade assegurada, né? Então ele vai passando. Ele só vai mudar da fisiológica para de segurança à medida que ele já tiver uma estabilidade aqui, né? Então, são fatores que influenciam na remuneração. Se você pegar a sua equipe, né, você vai e mapeia a sua equipe e coloca aqui. Você vai ver, tem gente que vai estar aqui, né? Que está aqui para ele, tá bom, fica na boa. Tem gente que aqui, chefe, não dá, preciso melhorar, né? E tem gente aqui e alguns poucos. Evidentemente que isso vai de acordo com o que cada um está passando, né? O grande desafio do plano de cargos e salários, né? Esse grande desafio nós vamos ver lá no final de novo, no final do curso a gente vai falar de novo, né? A relação de cargo, salário e desempenho, né? O plano de cargos e salários, ele estabelece o tamanho do cargo e o valor desse cargo. Ele faz isso,
né? O tamanho do cargo, o valor desse cargo. Nesse momento, a gente não está vendo o desempenho, né? Depois que a gente estruturou o plano de cargos e salários, é que você vai implementar as ferramentas de apoio, né? Então você entra com o programa de avaliação do desempenho, por exemplo, aí você vai e faz a avaliação do desempenho dos funcionários. E aí você chega lá e encontra um funcionário com um desempenho maravilhoso, né? Olha o excesso de desempenho nos campos do cargo, onde ele se supera e muito. Só tem alguns pontos que ele não está legal. Mas o desempenho dele é muito superior, né? Desempenho 20% acima do que o cargo requer. E aí? Né? Aí você vai e faz a avaliação de outro funcionário, né? Cujo desempenho está abaixo do esperado. Com muitos gaps aqui, né? Esse é um cenário bastante crítico, desconfortável, né? Porque na folha de pagamento eu pago isso, eu pago 100%, né? Mas o desempenho dele não é 100%. Quando eu falo isso, os empresários ficam loucos da vida. Porque imagine uma folha de pagamentos de 1 milhão, né? Qual é o desempenho médio da equipe? Imaginem que o desempenho médio da equipe fosse nesse nível de 80%, em uma folha de 1 milhão, né? O quanto que a empresa estaria perdendo com relação ao seu resultado, porque o desempenho não está apropriado ao tamanho da necessidade da empresa. Então esse é o grande dilema. Quanto que eu vou pagar? Vou pagar 120 ou vou pagar 80 do que vale o cargo? Né? Por isso que cargos e salário vai dar esse subsídio, mas precisa das ferramentas, né, para que você consiga, né, fazer uma integração disso em termos de resultado. O plano de cargos e salários, com um quadro de pessoal, com um orçamento de pessoal e mais um programa de desenvolvimento do pessoal, a gente espera que com essas ferramentas a gente consiga ter resultados, né? Resultados no sentido do maior controle do custo de mão de obra, melhor direcionamento das necessidades de treinamento e desenvolvimento e um melhor reconhecimento, um reconhecimento efetivo do desempenho que agrega resultados, né? Percebam, a gente apresentou para vocês todos esses cenários, né? A gente ainda só apresentou a parte inicial. Então, nesse primeiro módulo, a gente está aqui compartilhando com você, contextualizando esses entendimentos para começar a desenvolver o plano de cargos e salários. É importante você ter tudo isso em mente, né? Se você puder, depois pega os pontos que você não entendeu direito, volta o vídeo, vai lá, né? E procura entender melhor, né? Porque assim você vai conseguir acompanhar melhor o projeto, ok? Então esse é o primeiro módulo. A gente na sequência vai ter outros módulos. Nesse módulo não tem um exercício específico, né? Mas já tem várias dicas aí para você que você pode estar aplicando na sua empresa, ok? Espero que você tenha gostado dessa primeira parte. Ela é bastante assim chatinha, né? Vamos assim dizer, porque ela não é muito mais orientativa do que prática, né? Do que você vai praticar. São dicas, né? Mas eu espero que você tenha gostado.
Qualquer dúvida que você tiver, entre em contato, manda e-mail, me ligue, que a gente pode estar compartilhando aí o que for necessário. Ok? Muito obrigado, fica com Deus e até o próximo módulo. Tchau!